Olá, boa noite. Esse é o vídeo 1 sobre dissertação argumentativa. Eu vou procurar ser bem objetivo nas colocações e falar bastante assim sobre a estrutura que compõe a redação, sobre os pontos mais importantes e assim procurando ser bem pontual mesmo. Os primeiros pontos para vocês que vocês podem atentar em redação são os seguintes. São 6 passos que não necessariamente vocês precisam seguir, mas que são passos para vocês ou escolherem um ou dois deles, ou então seguir não necessariamente na ordem em que eu vou dizer os 6 pontos, mas é importante que vocês atentem para esses pontos na escrita e na leitura de textos, inclusive para a interpretação, não só para a redação em si. Primeiro ponto para vocês atentarem é a análise da frase-tema. Pouquíssimas provas não vêm com frase-tema, como a do ITA, mas o restante, pelo menos as que eu conheço, aparecem com frase-tema e com isso, né, auxilia, melhora, facilita o direcionamento do tema e da escrita dele em si. O primeiro ponto que vocês podem atentar é analisar a frase-tema. Analisar as palavras, principalmente os adjetivos que compõem a frase-tema, prestando bastante atenção nos sentidos espacial e temporal. Por exemplo, se especifica que o tema que se aborda, que se pede, se estiver especificando que é no Brasil, que ele tem que se situar na escrita. Efeitos de discursos de ódio na sociedade brasileira. Seria diferente de efeitos de discursos de ódio no século XXI. Ao informar a sociedade brasileira, o foco é no espaço, na ideia do local. Se informar século XXI ou no século ou na sociedade moderna ou contemporânea, que é sinônimo, então o foco é no tempo e não no espaço. O segundo ponto que vocês podem atentar é a questão de pensar em interdisciplinaridades. O que são interdisciplinaridades? É o conhecimento que vocês têm em relação a áreas de saber diferentes. Área musical, área filosófica, biológica, física, geográfica, histórica. Atentar para esses pontos. Inclusive pode também fazer referência a filme e livros, por exemplo. Né? Selecionar, produzir brainstorming. Brainstorming, ao pé da letra, é tempestade cerebral. São todas as ideias que vêm à mente de vocês quando vocês pensam ou bem sobre um tema qualquer. Seria vocês que poderiam colocar em tópicos ou lado a lado, ou mentalmente mesmo. A maioria escreve assim, vê uma frase-tema e já pensa. E o que eu poderia escrever sobre isso? O que eu já vi de filme sobre isso? O que eu já vi de livro sobre isso? O que eu já ouvi de música sobre isso? Então seria outro ponto. Né? Tempestade cerebral porque é uma enxurrada de ideias que vem à mente de vocês quando vocês pensam em determinado tema. Selecionar posicionamentos e fatos. Após pensar no que vocês colocariam nos parágrafos da redação, vocês podem atentar para a ideia de se posicionar, colocar o ponto de vista de vocês, o que seria argumento para vocês desenvolverem, aprofundarem nos 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. E os fatos seriam as evidências que vocês veem ao redor de vocês. Algo que é incontestável que ocorra, porque fica bem explícito e exposto na sociedade. Eventos históricos, por exemplo, exemplos de situações sociais, de situações cotidianas que vocês tenham, porque vocês tenham passado, ou que vocês conheçam alguém que tenha passado por essa situação ou tenha ouvido falar em reportagens de televisão, jornais, revistas. Modelar seus conhecimentos às partes da redação.
Então, após vocês pensarem nos aspectos que vocês poderiam colocar quanto àquele tema, é vocês pensarem em áreas do saber de que vocês mais gostem, de que vocês tenham mais conhecimento, para poder usar na redação em si, para se adequar à estrutura da redação, a cada parágrafo. Atentar para sentidos mais amplos e mais específicos, tanto quanto a posicionamentos quanto a fatos. O que seria a ideia de conjunto e subconjunto? Que vocês poderiam usar um posicionamento mais amplo e mais específico para poder escrever sobre determinado tema. Eu vou falar agora um exemplo de parágrafo de introdução sobre a frase tema: a arte como instrumento de inclusão social. Seria o parágrafo de introdução, o primeiro parágrafo da redação. Segundo, repito, a frase tema é a arte como instrumento de inclusão social. Segundo o compositor Bono Vox, da banda irlandesa U2, o rock é capaz de modificar o mundo. Nesse âmbito, confere-se às manifestações artísticas uma importância social na contemporaneidade. Duas frases. Nessas duas frases só aparecem fatos. Só aparece o que vocês poderiam utilizar, mas sem mostrar o ponto de vista de vocês. Situou, no caso, a área musical. O tema diz a arte como instrumento de inclusão social. Inclusão social são palavras muito importantes ligadas às manifestações artísticas em si, na palavra arte. Então, segundo o compositor Bono Vox, da banda irlandesa U2, o rock é capaz de modificar o mundo. Uma frase para poder contextualizar o tema em fatos. Seguida de outra, mantendo a linha de raciocínio do evento, do aspecto assinalado. Nesse âmbito, confere-se às manifestações artísticas uma importância social na contemporaneidade. Agora seria a tese, seria o posicionamento de vocês, que vocês podem colocar um aspecto, dois aspectos ou três aspectos. A maioria prefere escrever dois parágrafos de argumentação. Então, com isso, na tese teriam dois posicionamentos amplos, a ideia do específico e do amplo. Dois posicionamentos amplos, ou com um ou três aspectos, ou dois aspectos, para vocês situarem o posicionamento de vocês para ser aprofundado nos dois ou três parágrafos de argumentação. A maioria prefere escrever dois parágrafos de argumentação em vez de três, porque é perigoso escrever três por ter a propensão maior de soar repetitivo. E assim, há temas que já há uma dificuldade de escolher dois argumentos, imagina três. Então, assim, principalmente para quem tem dificuldade na escrita, no vocabulário, não só no vocabulário em si, mas na escrita de ideias e tal, e também dependendo do tema, né, há uma dificuldade maior, dependendo da pessoa, a pessoa acha, né, um determinado conjunto de temas mais fácil ou mais difícil de ser abordado, né? Então, dois aspectos seriam, assim, importantes. Seriam dois aspectos na tese, seriam um guia já para o aprofundamento nos dois parágrafos de argumentação que vocês escrevessem. Segundo o compositor Bono Vox, da banda irlandesa U2, o rock é capaz de modificar o mundo. Só fato. Nesse âmbito, confere-se às manifestações artísticas uma importância social na contemporaneidade. Dessa forma, a arte demonstra-se como um meio de possibilidade para minimizar desigualdades coletivas e formar cidadãos. Aqui seria a tese. Dessa forma, a arte demonstra-se como um meio de possibilidade para minimizar desigualdades coletivas e formar cidadãos. Duas partes. Desigualdades coletivas, minimizar desigualdades coletivas e aprimorar cidadãos. Essas duas partes seriam retomadas no parágrafo de argumentação. Vou dizer aqui um outro exemplo de tese a respeito do tema inclusão de pessoas com deficiência na sociedade brasileira. No Enem de 2017,
caiu sobre a inclusão dos surdos, né, quanto ao meio educacional em si. Esse daqui é mais amplo, diz respeito a pessoas com deficiência. A ideia do tempos ou espaço, né? A inclusão de pessoas com deficiência na sociedade brasileira, demarcou o local. Então, é importante que em todos os 4 parágrafos, ou pelo menos na introdução e na conclusão, tenha referência, apareça a palavra Brasil, ou então apareça o termo sociedade brasileira, ou sinônimo. Então, assim, contextualizaria o tema quanto à inclusão dos deficientes no Brasil, e logo depois, no final da introdução, vocês colocariam a tese, que é o posicionamento mais amplo da redação de vocês para ser retomado nos 2 parágrafos de argumentação. Tese seria, nesse sentido, a falta de estruturação adequada nos espaços públicos e escassez de preparação pedagógica referente aos deficientes. Situou quanto ao tema deficientes e informou quanto à falta de estruturação nos espaços públicos. Seria o aspecto para ser retomado no primeiro parágrafo, pondo as ideias de causa e consequência no decorrer do parágrafo e escassez de preparação pedagógica. Então já abordaria quanto ao aspecto educacional, que é ou um dos aspectos que mais cabe em temas, mas aí se posicionando, nesse caso como é a tese, colocando já alguma palavra como falta ou escassez, no caso da preparação pedagógica. Então seriam os 2 aspectos da tese para serem retomados nos parágrafos de argumentação, cada um num parágrafo. O foco de agora, desse vídeo, é na introdução. Na introdução, então, retomando, vocês contextualizam o tema e situam, informam quanto ao direcionamento que vocês vão promover nos 2 parágrafos de argumentação. Outro exemplo de parágrafo de introdução, mas não usando música como no outro. A frase tema seria... É um tema, inclusive, tem a ver com o sistema carcerário, que foi uma das apostas do ano passado para o Enem, né? E que deve continuar sendo até que porventura caia em alguma prova, em algum ano do Enem ou de alguma outra banca, né? E diz respeito, inclusive, esses temas dizem respeito, inclusive, a bancas em geral, assim, né? TRT, Ministério Público, são temas, assim, sempre são temas sociais para vocês focarem na argumentação e problematizar. Por isso eu tinha falado da importância de pôr palavras como falta, escassez, que direcionam para o que vocês vão escrever, para o ponto de vista de vocês. A função social dos presídios brasileiros: reabilitação ou privação? Essa seria a frase tema. Função social dos presídios brasileiros. Então há 2 colocações indagatórias, né? Reabilitação ou privação? Então diz respeito à humanização dos presos, pode se referir a isso, né? Então vocês podem pensar o que eu já li, ouvi sobre esse tema em si. No caso, assim, podem pensar em qualquer filme que diga respeito à criminalidade, vários, né? Livro. Um dos livros que inclusive se transformou em filme foi Carandiru, que o livro foi escrito pelo médico Drauzio Varela, que aparece muito na televisão, né? Já apareceu bastante no Fantástico, e é um dos médicos mais famosos do Brasil, né? Então, nesse exemplo de parágrafo de introdução, o evento, o acontecimento, o fato referente, o fato utilizado, é justamente o acontecimento daquele referente ao massacre do Carandiru e anterior a ele, contextualizando ao tema, né? Então, no caso, foi assim, ó. Em 1989, no presídio do Carandiru, em São Paulo, situou espacialmente, Drauzio Varela iniciou um trabalho voluntário de prevenção à AIDS. Para isso, o médico examinou os prisioneiros e escutou seus relatos
a respeito de códigos de conduta e de regras da instituição. Então, há duas frases situando ao tema. A base de cada parágrafo, é importante que vocês atentem para isso, é de três frases, duas frases ou três frases para contextualizar o tema com fatos. E a outra para tese, né, para o posicionamento. Então, assim, na base de 3, 4 frases por parágrafo. Esse é o direcionamento que vocês podem ter, né? Então, situou o tema. Aí, a próxima frase que eu vou ler continua situando o tema, mas é uma frase assim que nem precisava colocar no parágrafo. Poderia ir direto nesse parágrafo de introdução para a tese em si. Mas aí, continuando o fato do Carandiru. Entretanto, no mesmo local, 111 presidiários foram mortos após uma rebelião que aconteceu em 1992. Aí agora é a tese. Nesse contexto, presídios brasileiros aprisionam ideologias, além de remover parte da sensibilidade presente em várias pessoas. Presídios brasileiros aprisionam ideologias. Aprisionam ideologias seria a ideia ampla de posicionamento para ser retomada no primeiro argumento, além de remover parte da sensibilidade presente em várias pessoas. Remover a sensibilidade, minimizar a sensibilidade, diminuir a sensibilidade presente em várias pessoas é a outra parte da frase que é a tese, né? E então, assim, essa é a ideia geral da redação e depois eu mando para vocês, logo mais, né, até amanhã, eu mando esses 6 tópicos que eu falei quanto à introdução da redação, quanto a pensar em como se escreveria a redação em si. Uma indicação que eu dou é a música Obrigado Darcy, que é a melodia do Emicida e a letra do Fiote, e os dois são irmãos, né? Uma parte da música, essa música é repleta de interdisciplinaridades e diz respeito à identidade brasileira, à cultura brasileira em geral. E com isso, assim, aborda em área cinematográfica, área histórica, e um trecho da música diz assim, né? Terra de Vera Cruz, luz berço da vida, dos vilão que é do bem, dos heróis genocida. Sonho de paz, outros carnavais. Sou um povo que tem como seu maior bem gritar gol. Então já tem a referência, inclusive, ao futebol, que inclusive diz respeito a estereótipos sociais, né? A ideia de alguém que fez algo assim maléfico ser transformado em herói pela sociedade, grande parte da sociedade, e de heróis em si que são transformados, que são visualizados como genocidas. Né? Do Oiapoque ao Chuí é isso que eu sou, mistura de tupi com sangue de nagô, herdeiros de zumbi, batuque de tambor. Brasil é isso aí, em todo canto, por onde vou. E foi nessa música que eu conheci uma citação que é assim, muito importante, que a música é do Emicida e do Fiote, é cantada pelo Fiote, e o início, uma das versões, tem duas versões dessa música. Uma não tem essa parte do início, e a outra tem essa parte do início que é uma citação do Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro foi um político, escritor e antropólogo brasileiro. E ele apresenta uma citação que cabe na escrita de vários temas e que diz respeito à identidade brasileira em si. E ele foi considerado um dos melhores políticos do Brasil, porque ele procurava, assim, ele se preocupava e fez vários projetos que foram praticados na área de ajudar os indígenas, de aprimorar a educação em si. E ele era formado em antropologia e era escritor também. E ele apresenta uma citação que serve tanto para motivação para a vida de vocês, quanto para poder encaixar em argumento de autoridade na redação. Quando entrar na parte dos parágrafos de argumentação, no próximo vídeo,
Aí eu vou falar mais a fundo sobre argumento de autoridade e como encaixar no parágrafo de argumentação. A citação do Darcy Ribeiro é a seguinte: fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Quem declama nessa música do Fiote é o Caetano Veloso. O nome da música é Obrigado, Darcy, porque é uma homenagem que o Fiote e o Emicida fizeram a essa personalidade, né, brasileira tão importante que foi o Darcy Ribeiro. Então, inclusive, falando ainda do parágrafo de introdução, da função dele, contextualizar o tema mais a tese. Procurar colocar em todos os parágrafos 3 ou 4 frases, principalmente para não ficar com um período longo. Principalmente para não ficar com uma frase muito longa, com muitas informações e poder truncar a leitura em si, né? Dificultar para o corretor. Então, o Darcy Ribeiro, inclusive, ele morreu em 1922. Ele nasceu em 1922 e morreu em 1997. Então, na introdução em si, poderia inclusive situar quanto ao Darcy Ribeiro, quanto à importância que ele teve na sociedade brasileira, quanto a tentar aprimorar, melhorar a educação, alfabetizar as crianças, como ele diz, e tentar ajudar os índios, né? Ele conseguiu, por meio de alguns projetos, auxiliar pessoas, mas, né, como se vê hoje em dia, não foi o suficiente assim. Mas aí, ao falar que mas os fracassos são minhas vitórias, eu detestaria estar no lugar de quem me venceu, ele exalta o fracasso como um meio de a pessoa, de o indivíduo não se acomodar socialmente e o fracasso não como algo negativo, mas como algo que se complementa às vitórias em si. Que a vitória pode fazer com que a pessoa fique acomodada naquela situação, né, em determinada situação, e não procure se aprimorar a fundo, né, sobre determinados conhecimentos, determinada área, determinados aspectos da vida. O fracasso funcionaria como uma dúvida, de fazer a pessoa ir além, fazer a pessoa se informar mais, ler mais. E, inclusive, para leituras em si, eu dou dicas de artigos de opinião e de crônicas. Artigos de opinião eu vou enviar para vocês. E crônicas, principalmente do Luiz Fernando Veríssimo, que são bem assim, mesmo as escritas há várias décadas, servem, se encaixam no agora, né? Então, assim, eu dou essas dicas para vocês, e inclusive porque artigo de opinião é curto, e eu sei que vocês, assim, têm outras matérias para estudar, outros assuntos, né, para ler, então é isso. Esse vídeo foi mais tempo do que eu pensava, mas espero que seja útil para vocês quanto à introdução, e qualquer dúvida é só perguntar, procurem pesquisar sobre o que vocês têm mais dificuldade, não só na redação, interpretação em geral, e precisando eu tô aqui, tá bom? Então, beijos e abraços e até o próximo vídeo. Boa noite. Tchau.